Peguei um texto da Escritura, e é um texto que muitos de nós vamos ficar pensando, mas o que ele tem a ver com a nossa campanha pelos filhos. Mas vocês vão ver, quem quiser pegar, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 15. Capítulo 22, versículo 15. E diz assim: reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares de ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Palavra do Senhor. Muitas vezes a gente pega esse texto para refletir sobre a sabedoria de Jesus, não é? Se vocês não se localizaram, este é o texto aonde os fariseus tentam Jesus a respeito de qual é a sua posição com relação à situação política que eles estavam vivendo. E aí eles perguntam: é justo pagar o imposto ou não é justo? Era na verdade uma cilada para Jesus. Qualquer escolha que ele fizesse, ele estava enrascado. E a gente muitas vezes medita nisso e vê a sabedoria extraordinária de Jesus, perguntando de quem é a esfinge que está aí nessa moeda, e eles dizem é de César, e aí Jesus diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e etc. Mas não é esse o ponto que eu quero tratar com vocês hoje. O ponto que eu quero tratar com vocês hoje é sobre a maldade que aqueles homens tinham diante de Jesus. Olha que coisa. Se você pegar esse texto dos capítulos 22 e 23 de Mateus, vocês vão perceber que quase todas as parábolas tratam de alguma coisa relacionada a filhos. É as bodas do filho que os convidados não foram, é o rei que construiu uma vinha maravilhosa e foi morar longe, e quando ele manda os servos, aqueles que ficaram de cuidar da vinha, em vez de cuidar, se apropriaram dela e bateram nos servos, e depois foram bater também no próprio filho que foi enviado. Então você vai ver que apesar de terem vários ensinamentos morais diferentes, todos eles têm um linkzinho, têm um pezinho, têm um pedacinho de pai, filho, de família. Esse não tem. Ele está incrustado no meio destes textos todos de Jesus, e não tem nada sobre isso. E eu estava em casa rezando, pensando, vendo aqueles textos todos que falavam de filho, com vários ensinamentos que seriam úteis para nós hoje, mas o meu coração ficava neste texto, e eu perguntava para Jesus: Jesus, como é que eu vou pregar isso daqui? O que você quer falar para a gente, diante desse desafio que a gente tem com a nossa família? E aí, o Espírito Santo sempre vem em socorro à nossa fraqueza. E o que o Espírito Santo me mostrou? Que o mais importante, não digo mais importante, mas tão importante quanto a resposta cheia de sabedoria que Jesus deu para eles, foi o discernimento de Jesus, de perceber que tipo de espírito movia aqueles homens para lhe perguntar.
Vocês prestaram atenção como é que essa pergunta não foi agressiva, como muitas outras? Por exemplo, aqui no texto de 22, capítulo 22 e 23, tem um dos saduceus, aonde eles falam da mulher que casou com o irmão morreu sem deixar filho, casou com outro irmão, o irmão morreu sem deixar filho, casou com outro, foi morrendo, viúva negra, não é? Matou 7. E aí ele pergunta, quando ela morrer, com quem ela vai ficar no céu? Mas era agressivo, eram perguntas agressivas para Jesus. E aí Jesus dizia, lá no céu a coisa vai ser muito diferente, lá no céu nós vamos viver uma paz e uma felicidade tão grande, que essas coisas já vão ter passado. Neste texto, é um texto dos fariseus. São Mateus encaixa todos aqueles grupos religiosos, e encaixa esse, que eram os intelectuais da época ali, que queriam viver a palavra com radicalidade, com uma moral exagerada. E eles vão falar com Jesus e eles dizem assim, bom mestre, não é você que é tão sábio, que faz todas as coisas certas. Eles vão elogiando Jesus, vou até usar o elogio como eles falam, porque eu acho muito sacana mesmo. Eles dizem assim, mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares de ninguém, porque não olha a aparência dos homens. Quer dizer, eles enchem a bola de Jesus. Você é verdadeiro, você não cede às pressões, você é um cara bom, você é uma pessoa que sabe ensinar a verdade sempre. Então nos diga. E aí eles jogam a pergunta maldosa. Jesus, ao contrário da resposta que ele deu para os saduceus sobre os 7 maridos da viúva, que ele respondeu ali qual era a visão teológica que ele tinha do céu, nesse caso, antes de Jesus responder com aquela sabedoria, o que ele disse? Vocês prestaram atenção? Pois se não prestaram, prestem agora, cutuca seu irmão para ele prestar atenção agora, vai que ele dormiu nesse pedacinho. Diz assim, Jesus diz assim, Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu, por que me tentais, hipócritas? Jesus não amaciou, perceberam? Depois, Jesus podia ter respondido, eles falam, devemos pagar o imposto? E Jesus podia ter dito, me dê uma moeda, olha a moeda, o que diz a moeda? Aquela coisa toda. Mas antes Jesus olhou, sabe aquele coração de quem fala assim, puxa vida, eu só estou fazendo o bem e vocês querem me lascar? Vocês querem armar para mim? E aí então Jesus diz assim, percebendo a malícia deles, diz assim, por que vocês querem me tentar, seus hipócritas? No mundo que a gente está vivendo, se nós formos ingênuos, nós não conseguiremos conduzir nossos filhos, nossas filhas e a nossa família para o Senhor. Aquela bondade ingênua, que não é a bondade cheia de discernimento, ela pode causar muito dano, porque ela não é verdadeira bondade, nem verdadeira caridade. Consegue entender o que eu estou dizendo para vocês? A gente precisa pedir para Jesus que a gente possa perceber a malícia das coisas, não para que a gente acabe também vendo as coisas erradas, porque não é o caso de Jesus. Aquela pessoa que está sempre achando que as coisas são ruins, que só vê o pior, que nunca consegue ver que o outro está fazendo esforço, ou nunca consegue perceber que o outro está sendo sincero, porque está sempre com o pé atrás, porque já sofreu muito na vida, porque já apanhou demais, e aí você está sempre achando malícia onde não tem. Isso também
causa muito dano, porque não é verdadeiro discernimento, é sentimento machucado, dando discernimento humano, e só com discernimento humano a gente erra muito. Você vai acabar condenando o filho erradamente, você vai acabar corrigindo erradamente, você vai acabar olhando as pessoas que vivem com você, teu marido, tua esposa, teu namorado, tua namorada, você vai sempre olhar de um jeito negativo, não tem o que resista a isso. Só que também você não pode ser um tolo, uma tola. Por isso a palavra de Deus diz com muita clareza, Jesus ouviu, só elogios muito fortes, você só ensina a verdade, você é verdadeiro, nós sabemos que você não é influenciado por ninguém, nós sabemos que você não fica com respeito humano, que você fala o que precisa falar, então nos diga. Se Jesus não tivesse muito discernimento, ele podia até falar, puxa, como vocês são bons, vocês perceberam mesmo quem eu sou. Há momentos que Jesus fez isso. Existe um momento em que Jesus faz uma pergunta para o fariseu, e o fariseu responde, e Jesus diz para ele, respondestes bem, faz isso e viverás. O segredo é a gente não considerar os outros mal ou bons antes da hora, mas ter discernimento. Se você não tiver discernimento, você pode não ajudar teus filhos a se tornarem homens e mulheres bons. Se você não tiver discernimento, você não consegue tratar a tua família e fazer com que ela seja restaurada, porque você não enxerga, você é enganado. Eu fui rezar, há uns anos atrás, numa casa. Cheguei na casa, um homem muito poderoso, e a família estava toda destruída. E eu perguntei para a mulher assim, o que tinha acontecido? E ela disse assim para mim, meu marido era perfeito, meu marido não tinha defeito nenhum, meu marido era o melhor pai do mundo, nunca faltou nada, a gente tinha tudo, nós tínhamos as coisas todas, enfim, o marido dela era o cara. E eu até fiquei pensando, eu falei, eu já sei onde vai chegar isso. Porque se você nunca viu os defeitos da pessoa que você vive, está mal a tua situação. Não é? Se você acha que tudo que está do teu lado é maravilhoso, está mal a tua situação. Você não tem discernimento. A gente vê defeitos e constrói nosso lar, perdoando, ajudando a pessoa a reformar alguns defeitos, não é? Senão não vai para frente. Aí ela descobriu que ele já tinha um filho de 8 anos numa outra casa, e já tinha feito uma empresa para outra mulher, e a outra mulher tinha posto dinheiro numa outra conta, e ele estava quebrado. E agora, ela, os seus filhos não tinham mais nada, e nem um marido maravilhoso, que ela nunca tinha percebido. Claro que eu estou dando um exemplo muito radical, mas a gente tem que ter discernimento com os filhos, a gente tem que perceber a malícia para poder ajudar. Se a gente acha que está tudo sempre bem, quando você descobrir que os teus filhos entraram na droga, já passou o dia, aí você já vai precisar de uma ajuda profissional. Tem que ter discernimento, não é fácil ter discernimento, porque você não pode só julgar. Então como é que você faz? Você precisa pedir, olha Jesus, assim como você não caiu nesta cilada, assim como você não foi enganado, assim como você percebeu rapidamente que aquilo era uma emboscada, concede-me o discernimento para mim cuidar da minha casa. Fala isso. Concede-me, Jesus, o discernimento para eu cuidar da minha casa. Em tudo a gente precisa ter discernimento, para casa, para a cidade, para tudo. A gente precisa ser como Jesus, para poder saber, olha Jesus, o que eu tenho que fazer na minha vida? Não é simples.
Não é simples, não é? Vou perguntar para você: você já mentiu alguma vez na sua vida? Levante a mão quem já mentiu alguma vez na vida, em qualquer momento com a infância, já mentiu alguma vez na vida. Olha lá, sobrou um ou dois ali que nunca mentiu, o resto já pelo menos uma vez na vida já mentiu. Aí eu te pergunto, vocês acham que o filho de vocês e a filha nunca vai mentir? Vocês que estão aqui já mentiram, não é mesmo? Você já fez alguma coisa errada na sua vida? Levante a mão quem já fez alguma coisa errada na sua vida, que fala assim: ainda bem que Deus me livrou, porque podia ter sido pior. Quem já falou uma frase como essa, né? Já? Pois então, se a gente quer ajudar as pessoas, eu preciso ter discernimento. Eles elogiaram Jesus com o melhor dos elogios, de que ele não tinha respeito humano, que ele sabia distinguir, que ele só ensinava a verdade, que ele só cuidava da verdade, mas por trás eles queriam que Jesus se desse bem, ou queriam dar uma rasteira em Jesus? Uma rasteira. E Jesus então fez duas coisas. Primeiro, desmascarou o mal. Desmascarou o mal. Há um tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim: eu estava mexendo na bolsa, ou não sei se era na carteira do filho, e encontrou um desses cigarros que vocês já ouviram falar, não é? E aí eu disse assim: e o que você fez? Ela falou: pus de volta. Eu fiquei tão apavorada que pus de volta. Eu disse: não, também não era para o fim do mundo também não, porque o discernimento ensina que se você transformar tudo num grande problema, depois você não ajuda ninguém. Falei: mas você devia ter perguntado. Ele ou ela com certeza iam dizer o quê? Mentira, isso aí não tem nada a ver. Aí você ia pegar e fala assim: então me explica o que é isso que eu encontrei. E aí, uma vez desmascarado, você pode ter a sabedoria do que fazer, para poder dizer: por quê? Precisa de ajuda? O que está acontecendo? Aí você tem espaço. Cada caso vai exigir uma sabedoria diferente, não tem uma fórmula, mas você tem que pelo menos ter tido, antes da sabedoria, você tem que ter tido fala para o teu irmão do lado o que ele tem que ter tido antes: discernimento. Discernimento. Por isso Jesus primeiro desmascarou e depois respondeu com a sabedoria que lhe era própria. Que hoje que a gente está, a próxima reunião nossa vai ser uma grande missa de cura, de libertação, mas que esse ensinamento de hoje nos ajude a entender que pai e mãe, marido e mulher, namorado e namorada, precisam do dom do discernimento para fazerem melhor as coisas. Você pode até não ter toda a sabedoria que precisa, Deus vai te ajudar, mas não adianta ter sabedoria se você não tiver discernimento. Tem que ter discernimento dos Espíritos, até para poder ajudar os filhos que estão no caminho reto, para poder dizer coisas para eles que vão ajudar eles no futuro, que às vezes eles não estão enxergando, porque estão preocupados com outros projetos maravilhosos. Então você tem que ter o discernimento, e se você não abrir mão dos teus próprios projetos, você não vai ter discernimento, você vai achar que o que você acha já é discernimento. Peçam para o Senhor hoje. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Fale comigo: Jesus, concede-me, pelo teu Santo Espírito, o dom do discernimento, para cuidar da minha casa, para cuidar do meu casamento, para cuidar dos meus filhos, para cuidar dos meus relacionamentos. Dá-me o discernimento
também no meu trabalho, para que eu possa perceber a malícia e a verdade. Dá-me, Jesus, com o poder do Teu Espírito, o dom do discernimento que dissestes na carta aos Coríntios, que daria a quem tem o Espírito Santo. Então eu preciso. Amém. Amém.